E hoje nós vamos para um lugar muito especial. Nós vamos para Atenas, que é um lugar que a gente já foi no passado, foi legal pra caramba, mas nunca com a Joy, nunca de barco. Então hoje a gente vai navegar até lá, são 25 milhas náuticas daqui, mais ou menos 4 horas dessa ancoragem que a gente ficou nesses últimos dias. Então vamos levantar a âncora e partir agora. Nossa, que dia lindo, né? Pai, espero que vocês não estejam assistindo esse vídeo. Às vezes é aquele negócio, você vai uma vez, gosta muito do lugar, e quando você volta é meio decepcionante. Eu acho que talvez a gente não vai curtir muito, porque é uma baía bem grandona e é muito cheia de barcos. Muito, muito, muito. Não vai pra lá porque é fácil de ancorar, é perto de Atenas, dá pra você deixar o barco e passear. E lá fica aqueles barcos gigantescos. Tem um barco que chama Joy. É do Michael Jordan, né? Jordan. Acho que é. Que a fofocaiada fala que é, né? Mas tem um barcão gigantesco que chama Joy. Daí eu estava dando risada. Ó. Nós vamos chegar com a Joy, a nossa Joy, hoje lá do lado do barco do Michael Jordan, que é Joy também. Só que o barco é gigantesco. Daí eles vão falar, tá chegando o nosso barquinho de apoio. E também sempre que quem tá lá, sabe quem é? O Jeff Bezos, ele tem um barco. Eu acho que é o maior veleiro do mundo, é lindo, um azulzão, chama Coru. Ele fica lá direto daquela baía. O ano passado nós vimos ele na Croácia, mas não conseguimos chegar pertinho porque estava bem longe, assim. Mas hoje talvez a gente veja o barco do Jeff Bezos. Quem será que vai estar lá? A Paty me expulsou de lá, que eu preciso colocar aqui, ó, a Joy pra frente, pra não forçar o nosso guincho. Esse guincho é a coisa mais importante nesse barco, porque imagina ficar sem guincho. Ia ser um horror. Mas enfim, Paty tá lá subindo a âncora, coloquei a Joy pra frente. Em alguns instantes a gente tem a âncora aí fora da areia. Aqui ó, temos mais 15 metros de corrente. Parou. Não é pra ir pra frente, mas já tá parado, ó. Como vocês podem ver, eu sou rápido no gatilho. Ó, tá vendo aquela mãozinha ali? Ela fica me guiando de um lado pro outro, pra ir pra esquerda e pra ir direita. Então agora eu tô indo aqui pra direita, que seria a nosso lado de boreste da Joy, o verdinho, sabe? Que ele tem a luzinha verdinha. Então, e a âncora tá quase em cima. Ó, assim que eu gosto, a gente saiu e já levantou vela. Então estamos com as duas velas aqui, essa vela para cima, abrimos essa vela da frente que é a Genô. E agora a gente tá andando devagarzinho. Então 3,5 de velocidade com um ventinho de 9 nós. Então não é esse ângulo que a gente tá indo lá para Atenas, assim, Vouliagmeni, né? Mas a gente vai virar aqui, virar ali, a gente vê como é que fica aí, cruzando os dedos que a gente possa ir velejando. Estávamos olhando pro barco. Isso é um barco de expedição, na verdade, né? Coisa bonita, é de ingleses. Aí os fofoqueiros, né, pegaram o binóculo e ficaram olhando. Que barco impecável. Tem nada de errado. Assim, parece que saiu do estaleiro hoje. Tudo muito limpinho, tudo muito certinho, sabe? Aí eu e o Duda estamos babando aqui. Engraçado que antigamente nós nunca iríamos olhar um barco desse e falar, nossa, que legal. Porque a gente gosta de catamarã, né? Ficava só olhando os catamarãs. E o nosso gosto mudou muito. Porque agora a gente acha isso aqui lindo. Até teria mas no mínimo umas 5 pessoas precisam estar te ajudando a tocar esse barco, que é grande. O bicho chama Albacore. Albacore? Albatroz? Não, Albacore. Albacor? Albacore. Tá fraco ainda o vento, mas eu tenho esperança que ele vai aumentar lá, porque tem essa ilha aqui que tá fazendo sombra pra nós. Nossa, acho que a Grécia é muito legal de velejar. Eu acho que é um dos lugares que nós mais curtimos até agora. Só tá no começo, né? A gente tá no início da Grécia, porque a Grécia é gigantesca. Não sei se eu já falei em algum vídeo aqui, mas são mais ou menos 6 regiões que você pode velejar aqui na Grécia. E a Grécia é engraçado que você vai indo por estágios, sabe? Você começa lá no mar das Jônicas, que é mais tranquilo de velejar, o vento é mais calmo. Você vem aqui para as Sarônicas, você já começa a ter uma brisinha mais suave. E você vai para Cyclades. Lá em Cyclades o bicho pega. Aquele vento Pelteme, que é tipo Mura lá da Croácia. Só que ele tem algumas coisas que são mais diferentes. O Pelteme é um vento super forte também.
Quando ele começa a soprar do norte. E ele fica mais ou menos de 5 a 10 dias soprando forte, sem parar. Tipo, de 40, 50 nós, às vezes 60, 70. E daí você tem que arrumar abrigo nessas ancoragens, tipo as que nós estávamos hoje. E aí tem as outras partes, que é o Dedocaneso e uma outra lá perto da Turquia, que eu não me lembro o nome agora, que lá o bicho pega pesado. Então a gente vai indo devagarzinho assim pra ir sentindo como é que é o vento. Nossa, mas aqui nessa região de Jônica, Sarônica, é um parquinho de diversões para velejar, é muito legal. Enquanto isso, na tranquilidade, tudo bem por aí? O que você tá fazendo? Eu tô olhando o seu ganso. Que ganso? Puxadinho, para de me zoar. Agora é a hora, se ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e ó, clica e se inscreve. Hoje ela veio de Bob Marley, então ela tá tipo querendo me zoar antes que eu zoe ela. Olha ali ó, as trancinhas dela. Ah, meu amor, bicho. Bob Marley com biquíni de tigresa. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest. Tell me, should I've known that you'd believe in me? So painfully quiet and slow. Do nada, velejando aqui a 7 nós, o vento virou de frente, quase deu um jibe e o Duda teve que ligar o motor para ajudar a Joy. Não tem sossego para ir no banheiro. Meu Deus do céu. Mas olha o que acontece, tá vendo essas montanhas aqui, ó, que são assim, assim, assim? Isso aqui acelera o vento de um jeito e às vezes ele fica girando ali no meio, igual já ficou em algumas ancoragens, né? Mas muito doido. A gente tava velejando a 7, né? É. E do nada a Joy dá uma giradona. Aqui vai ficar de frente se a gente for pra lá, então a gente vai um pouco mais pra cá e depois a gente volta. E vocês lembram daquele barco super bonito que nós falamos dele ali na frente agora? Teve que mudar de ancoragem também, ele veio aqui pra trás da pedra. Olha, sumiu até, se enfiou ali no meio de uma pedra e tá ali, porque provavelmente onde ele tava começou a entrar um vento muito forte, do nada. Grécia é isso, é uma surpresa todo dia na hora de velejar, porque às vezes a previsão do Indy, nosso querido amigo Indy, erra muito aqui. E é sempre pra mais, né? E não é que entrou o ventinho, já bateu 20 nós, a gente tá com 15 agora, andando super bem. Já conseguimos chegar quase a 7 nós de velocidade, fazendo com que a gente chegasse ainda mais rápido ali em Atenas. E Atenas tá à nossa esquerda, a Vouliagmeni bem aqui na frente, na proa. E pra gente chegar aqui, eu tava falando pra Paty, é um negócio que é incrível, é inacreditável. Porque a gente tava aqui em 2019, a gente ainda não tinha Joy. E a gente olhava toda essa região aqui como um lugar que era assim muito, muito diferente pra gente. E agora navegando nesse mar aqui na frente com a Joy e se sentindo quase em casa, é muito legal. É assim um senso de, puxa, que legal, a gente conseguiu chegar até aqui. Então a gente tá muito animado de chegar aqui em Vouliagmeni, de ir até Atenas uma vez mais. E dar um rolê ali por Atenas, dar uma voltinha. Olha que tá caindo de novo. Ai, ai, ai. Olha, ali embaixo inteiro. Tudo aquilo ali é Atenas. Tá bem longe pra dar pra ver daqui. Mas é legal, você vê tudo branquinho, são as construções. E logo aqui na frente, tá mais pra esse lado aqui, é uma cidade chamada Vouliagmeni, que é uma cidade que o pessoal vem passar o final de semana, perto de Atenas. A última vez a gente veio aqui passear. E aí, gata garota? Rastafari. Conta aí, como é que você tá se sentindo chegando em Vouliagmeni? Eu tô me sentindo super bem, ué. Tô na Grécia, como não estar bem e feliz? When I need some peace of mind, I know where to find it. Falei pra vocês que o Jeff Bezos estava aqui ocupando a Bahia toda. Ele tem, acho que, um dos maiores veleiros do mundo. Sabe quanto custou o veleiro do Jeff Bezos? Uma bagatela de 500 milhões de euros. Você tem noção do que é isso? Ele gasta mais de 10 milhões de euros por ano para só manter o barquinho dele. Correção, 50 milhões de euros por ano. 10 mais 40, tá? Coru, this is sailing catamaran Joy, do you copy? Cri, cri, cri. Sim, gostaria de falar com o Jeff. Ah?
Ô, Jeff, deixa ele esperar. Deixa ele esperar agora. É. Deixa ele esperar. Nossa, escuta essa. Aí tive um barco super legalzão ali. Ui, tá balançando, porque tá passando um monte de navio aqui. Um barco super legalzão ali. Daí o Duda foi pesquisar o barco. O que é o barco? É o barco Sombra. Aí ele comprou esse barco de 75 milhões de euros para ser o barco de apoio, o barco Sombra do Coru. Lá dentro cabe 65 pessoas, incluindo médicos, as pessoas que trabalham lá. E ele usa esse barco Sombra para ter todos os brinquedinhos dele, helicóptero, sei lá o que mais, né? Tudo que vocês imaginarem. Então isso aí nem pertence ao meu mundo, nem sei como é que é isso na vida real. Olha ali, você consegue ver a Acrópolis? Tem uns guindastes do lado direito. Consigo lá na frente, que legal, né? Nossa, é muito legal você poder chegar, exemplo, aqui em Atenas, com a sua casa. Mesmo que seja tipo uma tartaruguinha, né? Mas a gente tá chegando. Se eu fosse você, eu mergulhava até a âncora lá do nosso amigo Jeff pra ver se ela tá bem presa, bem fincada. Porque se o barco dele arrastar pra cima da Joy, a gente não tem chance. Ele tá a 2 quilômetros da gente. Agora olha a ancoragem de hoje, que linda! É gigantesca, cabe muitos barcos. Não tem ninguém se espremendo como nas outras. E olha a cor desse mar. Ali na praia, ó, tem um beach club cheio de cadeirinhas e guarda-sóis. E tem alguém se preparando para ver se essa água tá quentinha. Tava gritando esse guincho, fazia aqui. Daí vem a necessidade de manutenção constante num barco. Então isso daqui é o que faz levantar o nosso botinho. É tipo um guincho elétrico, só que ele é com esse cabo aqui, que ele é achatado. É um pouquinho diferente dos outros guinchos. Eu nunca tinha feito manutenção dentro dele, então eu resolvi abrir esse daqui para ver o que estava acontecendo. E como vocês podem ver, tava mega sujo. E é lógico, os rolamentos eles não vão, né, deslizar com essa crosta aqui, ó, de sujeira. Então, o negócio é abrir e limpar tudo isso daqui direitinho para ficar deslizando e não ficar gritando. Pra gente passar vergonha aqui na ancoragem, que não sobe o botinho. O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Eu vou invadir sua praia. Bom dia, Gréciazinha! Aqui hoje o sol já nasceu nessa Gréciazinha e tá torrando. Deve estar no mínimo uns 30 graus, logo de cedinho, umas 7 horas da manhã. Bom, estamos aqui na ilha de Hidra. Pela primeira vez, nós ancoramos atrás dessa montanhona aqui, ó, para passar a noite. É bem aberto essa ancoragem, mas estava super tranquilo, então nós ficamos aqui ontem. Tinha uma barulheira nessa ilha aqui. Hidra é uma ilha bem pequena, vocês sabiam? Antes de ter vindo pra cá, eu imaginava outra coisa. Hidra tem só 2.500 habitantes. E vocês sabiam que aqui dentro não tem carro? Os únicos carros que tem na cidade são caminhão do lixo, caminhão do bombeiros e uma ambulância. As pessoas resolveram não ter carros aqui, então o meio de transporte delas é de jegue, de cavalo, de burrinho. Todos esses bichinhos bonitinhos eles utilizam como meio de transporte aqui. E por isso ela é considerada a ilha mais calma, mais tranquila da Grécia. Então a cidade de Hidra, que é a principal cidade daqui, essa ilha não tem quase nada, só a cidade de Hidra e tem uma outra cidadezinha pra cima. Você tem a opção de pegar um táxi, que é desse hotel aqui do Four Seasons, ou você pode ir com o seu poçante. Enche o tanque do botinho, dá pra gente ir até Atenas e voltar agora. Passei protetor também, tá tudo certo. Muito bem.
bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping. Agora eu entendi por que tem os táxis lá que trazem todo mundo da ancoragem, que não tem onde parar o botinho. Nós enfiamos o nosso botinho no meio ali dos barcos dos pescadores, porque tá cedinho agora, então acho que tá tranquilo. Mas isso aqui eu acho que você não consegue vir mesmo, tem que vir com o táxi aqui. Não tem nada agora de manhã, tá bem morta a cidade, mas a gente tá dando uma voltinha super bonitinha, cheia de barcos de pescas. E vem ferries daqui, vem ferries de Atenas, vem pra Hydra, vai pra aquela outra ilha que a gente tava, Ágia. Eles são muito rápidos, de Atenas até aqui você demora mais ou menos umas 2 horinhas só. E é longe, nós demoramos 7 ontem com a Joy, quase pisei no gato gordo. Mas é uma das ilhas mais calmas mesmo aqui da Grécia. Não tem barulho nenhum de sabe aquele zzz de cidade grande? Super silencioso, ó. Só tem o barulhinho do lixeiro, que é o único carro que tem na ilha. Lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know. I bet you're cold. You're so damn cold. I bet you're. Tem muitos restaurantes, barzinhos. Bem bonitinha a cidade. Pode ver, tá morto, né? Tá todo mundo dormindo. Só eu e o Duda que acordamos 7 horas da manhã pra vir dar uma volta aqui. E aí, qual o roteiro? O roteiro é dar mais uma volta aqui na cidade. Fala baixo pra não acordar os gatitos. E a gente vai voltar pra Joy. E tem uma ancoragem super legal numa outra ilha aqui na frente. Nós vamos dar uma olhadinha no vento agora, ver se tá tudo bem pra ir pra lá. E aí depois nós vamos pra uma outra ancoragem que tem numa ilha mais pra frente. Por que nós estamos fazendo isso? Eu nem contei pra você, né? Os próximos dias vai entrar um ventão aqui, aquele ventão chamado Meltemi. E vai ser bem forte. E ele vai ficar mais ou menos por uma semana. Então o que nós fizemos? Nós achamos uma ancoragem que tá um pouquinho mais protegida do que aquela que a gente estava lá perto de Atenas, que lá o bicho vai pegar, vai ser tipo uma semana de vento assim, de 30 a 40 nós sem parar, segundo a previsão, né? Pode mudar. Mas nós resolvemos sair de lá e aproveitar mais esses dias, poder fazer outras coisas, conhecer outras ilhas e não ficar uma semana parada no mesmo lugar sofrendo. E eu reclamando, né? E mostrando pra vocês as tragédias, né? Da galera arrastando âncora, não dormindo direito. Então vamos continuar a viagem mais pra frente, fugir do vento. Cause you know I really tried to put my feelings to the side. O símbolo da farmácia é bem diferente. Olha ali, ó. Verdinho, parece uma cruz meio medieval, sei lá o que é. Não parece uma farmácia isso, não. Cheio de grades. Será que as pessoas arrumam pra roubar os remédios aqui? A Paty tá ali na frente, levantando âncora já. A gente tá aqui em Hydra, a gente vai pro próximo. A gente tem aí 2 dias pra chegar naquela ancoragem que fica lá no fundo, mega super abrigada, pra gente passar esses ventões. Nosso primeiro Meltemi aqui na Grécia. Acho que vai estar ok. E a gente resolveu vir devagarzinho, parando, mas é impressionante aqui na Grécia. Parece que tem horário para começar e horário para terminar o vento todos os dias. Então hoje o vento começou, eram 10 horas da manhã. A gente tá com 10 nós agora, nem é muito, mas já bateu 20. Agora a gente vai levantar a âncora e ir para aquela ilha ali atrás, ó. Aquela ilha aonde está passando o barquinho, atrás dela. Parece que vai estar abrigado desse vento que está soprando dessa direção aqui na Joy. Então a gente vai fazer isso agora, não é muito longe. A gente vai dar uma navegadinha rapidinha, só com a Genoa aqui na frente e bora pra lá. Pode levantar a âncora já. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente foi colocar combustível, que a gente passou o canal de Corinto, o cara colocou combustível, só que colocou 78% num tanque e 100% no outro. É legal, né? Se ter 100% e 100%. Então a gente foi lá,
agora que a gente chegou nessa outra ancoragem, para comprar um pouco mais de combustível. E hoje tô relembrando minha infância com esse tanque aqui, ó, e essa mangueirinha. Quando eu era pequeno, eu tinha uma mobilete e meu pai só me dava uma quantia exata de combustível para eu usar durante a semana, para não ficar andando o tempo todo de mobilete. Então eu ia lá à noite com isso daqui no tanque de combustível do carro dele e ó, pegava um pouquinho de gasolina para minha mobilete. Então hoje eu vou fazer isso, vou ver se eu ainda lembro como que é. A chance de dar ruim é alta. É alta. Então isso aqui, ó, coloco aqui embaixo. Não façam isso em casa, crianças. Até aqui assim, ó. até tocar o fundo. Daí você vem aqui, ó. Vai ficar com um bafinho bom de gasosa, hein? Te dá uns beijinhos depois. Olá! Não é que deu certo. Meu Deus do céu. Litros e litros de gasolinas. Pai, espero que você não esteja assistindo esse vídeo. Se você tiver, me desculpa. Mas calma, Paty. Isso daqui foi, assim, depois de eu ter tomado litros e litros de gasolina. Porque primeiro eu chupava o negócio e jogava já direto. Daí eu descobri que fazendo a pressão aqui, o combustível vai, né? Então... Estamos aqui na Joy, só olhando as patifarias dos charters loucos. Vocês conseguem ver lá no fundo o ferry? Então, o fofoqueiro aqui, ó. Oi. Ele foi com o drone lá. Olha isso. Joga a imagem. Esse catamarã que tá saindo, ele tava ancorado no murinho, bem atrás do ferry. Eu acho que era a vaga do ferry ali. Daí, você fica na âncora ali. Joga a âncora na frente e amarra atrás os cabos. Provavelmente, a âncora dele começou a agarrar. E ele começou a espremer o outro catamarã lá do fundo. E o ferry ali, acelerando tudo pra ficar parado. Provavelmente alguém pediu para eles tirarem o barco dali. Porque eles estavam desesperados. Eles estavam lá na frente, olhando, até que subiram a âncora e estão indo embora. Tinha acabado de chegar no pier. It's my baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. O verão aqui na Grécia é tão quente, tão seco, que toda hora a gente vê isso aqui, ó. Pega fogo nas coisas. Chegou a hora de enfrentar o nosso primeiro Melteme aqui na Grécia.